Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho quem mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Flávio Ferreira, secretário-geral da OAB Mato Grosso. A OAB Mato Grosso se sente honrada em estar participando desse congresso tão importante, para o primeiro congresso digital Covid-19, repercussões jurídicas e sociais da pandemia. Nós estamos aqui na sala 148, privacidade e compartilhamento de dados em tempo de pandemia. Nós nos sentimos honrados pela presença dos nossos três convidados, doutor André Machado, doutora Estela Aranha e doutor Walter Capanema. Este painel ele abordará um tempo de aproximadamente 15 a 20 minutos para cada um dos convidados e nós vamos estar fazendo a apresentação de cada um deles. O primeiro, nosso convidado, doutor André Machado. Doutor André Machado é mestre em Direito e Relações Econômicas pela UFGV, doutorando pela UFGV, professor desta mesma entidade. Com todos nós, então, agora, a palavra, doutor André Machado. Seja muito bem-vindo, doutor. Presidente Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Felipe Santa Cruz. Agradecer ao convite que me foi gentilmente encaminhado pelo doutor Rony Duarte, pela ESA Nacional. Cumprimentar doutor Flávio, doutor Estela, doutor Walter, e desejar que tenhamos aqui um painel rico, um painel que contribua para esse evento tão sensacional que só foi possível na dimensão que ele está tendo por conta dessa transformação que nos está sendo imposta pela pandemia. Então, nem só de mazelas a gente tem vivido por conta da Covid-19. Podemos dizer que tivemos um ganho de experiência, aceleramos o processo de virtualização do nosso trabalho, das nossas reuniões, das aulas, enfim, das audiências. O que conquistamos nesses poucos meses, sem dúvida, levaríamos aí provavelmente uns 4 ou 5 anos para alcançar em adaptabilidade, né? Como nós, profissionais, advogados, professores, de modo geral, as empresas se adaptaram e tiveram que se adaptar, e como isso tem mostrado resultados não só negativos, sob o ponto de vista do isolamento, mas também resultados positivos dessa riqueza de interações, né? Temos um evento gigantesco, com mais de 500 palestrantes, né, quase 200 painéis, o que, de fato, fisicamente, presencialmente, seria muito difícil de acontecer. Mas, sem mais delongas, me coube iniciar aqui o nosso painel para falar de privacidade, proteção de dados e a interação com esse momento pandêmico. E eu quero começar a minha fala trazendo um pouco à luz sobre o que é a questão da necessidade de proteção de dados pessoais, por que é tão urgente, que clama, né? Por que a nossa sociedade clama de maneira tão fundamental que a nossa LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, entre em plena vigência, produza todos os seus efeitos o quanto antes, como que isso é fundamental para a discussão da sociedade contemporânea. O primeiro passo para isso, eu sou um civilista de formação, nesses 25 anos de advocacia, que eu completaria agora em agosto de 2020, predominantemente minha atuação foi no direito privado, no direito civil, e hoje é uma compreensão dos civilistas que o direito à proteção de dados ele integra o rol dos direitos de personalidade, ele integra esse rol dos direitos fundamentais à proteção da dignidade da pessoa humana. É preciso que a
os dados, se no início da sociedade da informação, da economia baseada em dados, ele foi visto apenas como um insumo patrimonial, uma coisa abundante, uma coisa de valor individual inexpressivo, que só ganhava efetivamente valor na medida em que era reunido por alguém em um banco de dados comercializável ou recebia algum tipo de enriquecimento, né, a partir de uma aplicação, e isso se tornava um produto vendável. Se num primeiro momento os dados foram compreendidos, portanto, como coisas, hoje há a necessidade de que a sociedade reflita sobre isso e passe a compreender que esses dados, na verdade, são partes de nós mesmos. Esses dados pessoais que a Lei Geral de Proteção de Dados visa proteger são pedaços que integram a composição, que compõem a nossa personalidade, que dizem quem nós somos, que interagem, como interagimos em sociedade, quais são os nossos valores, quais são as nossas opiniões, as nossas orientações. Esses dados não são meras mercadorias abundantes, circulantes no espaço neutro da internet, mas pedaços da nossa identidade, que estão sendo coletados e tratados, muitas vezes, na maioria delas, sem a devida clareza e sem o devido cuidado. Feito esse contexto, queria, então, propor essa reflexão. Será que, quando hoje observamos vários setores da economia, e até, às vezes, setores governamentais defendendo a necessidade de um adiamento, mais um adiamento para a entrada em vigor da LGPD, será que não estamos aqui nos apoiando num discurso falacioso? Diz-se que é preciso mais tempo para que as organizações possam atingir uma maior maturidade no tratamento dos dados pessoais, para que então a lei possa entrar em vigor, para que então a lei tenha a sua vigência efetivada. Mas como alcançar a maturidade se não passarmos antes pelo aprendizado da infância e pelos conflitos da juventude? A LGPD precisa entrar em vigor para provocar a necessidade do aprendizado, para que surjam os conflitos que precisam, então, ali ser amplamente debatidos e dirimidos pela autoridade, pela autoridade de dados, infelizmente não uma agência, pelo menos não ainda, dirimidos pelos próprios, né, de fiscalização, para que a gente possa aprender com os nossos erros, aprender com esses conflitos, e aí sim podermos falar em atingimento de uma maturidade. Enquanto ficarmos adiando a entrada em vigor da LGPD, não vejo como será possível alcançarmos essa maturidade, né? Como alcançaremos uma maturidade sem preparo? Como alcançaremos uma maturidade sem diálogo? Como alcançaremos uma maturidade sem aprendizado, né? É preciso, então, que a gente imponha essa nova cultura. Então, entendo que a pandemia trouxe uma excelente oportunidade de colocar isso na mesa de discussão. E, infelizmente, o que estamos vendo é o uso da pandemia para, mais uma vez, postergar o início dessa lei que eu considero, então, fundamental. Acho que um bom exemplo disso foi a necessidade do Supremo Tribunal Federal ser chamado a julgar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma medida provisória sobre compartilhamento de dados em função ou sob o argumento da pandemia, e mesmo sem LGPD, ter trazido uma série de princípios que estão consagrados a partir de uma leitura constitucional desse direito, para mostrar e jogar o holofote sobre o problema e mostrar como nós estamos despreparados para o debate. Como uma medida provisória que pretende o compartilhamento de dados de maneira tão massificada, né, que eram os dados dos celulares, né, das operadoras de telefonia celular, com órgãos de pesquisa, como estávamos despreparados e como ainda estamos despreparados para lidar corretamente com esse novo direito. A ausência da LGPD só posterga esse aprendizado. A ausência de vigência plena da LGPD só deixa para amanhã e só adia esse aprofundamento
do debate social. Eu vou compartilhar com vocês aqui algumas telas acerca dessa reflexão, para que, então, através de imagens, a gente possa talvez fixar melhor, compreender melhor o contexto em que a gente está vivendo. Peço licença aqui, então, para iniciar o compartilhamento. Começo o compartilhamento com notícias, né? Nós tivemos várias notícias envolvendo o coronavírus, envolvendo a pandemia e os riscos à privacidade que foram aumentados, sejam nas medidas de combate à pandemia, com o rastreamento dos celulares, com a geolocalização, o uso de geolocalização, alguns países utilizando a aproximação, o sistema de Bluetooth, para identificar as pessoas com potencial contaminação, evitando assim uma propagação da pandemia, e que de fato é uma questão de interesse público, de saúde pública, e que ninguém nega que justifica, em certa medida, uma mitigação na tutela da privacidade, da proteção de dados, que existiria aí uma razão para se ponderar, né, o direito coletivo à saúde pública e o direito individual à proteção dos dados pessoais. Todavia, essa discussão ela não pode ficar tão rasa, porque se deixarmos essa discussão tão rasa, sempre que se arguir algum interesse coletivo, se justificará automaticamente a vulneração da privacidade e o tratamento não adequado dos dados pessoais, sempre sob a justificativa de um interesse público maior. É preciso que a gente compreenda por que isso é complicado. E por que isso pode ser feito de maneira menos invasiva, por que isso pode ser feito de maneira menos prejudicial, e por que quando realmente se mostrar necessário que, em nome do interesse público, em nome da saúde pública, se traga algum tipo de relativização, que essa relativização deve ser feita com o mínimo de invasão e com, portanto, o máximo de proteção que se fizer possível. Sociedade da informação, economia baseada em dados, o poder, inicialmente, essa sociedade de informação e essa economia baseada em dados, ela surge e se consagra, né, ao longo das últimas décadas, principalmente nas décadas de 90 e a primeira década dos anos 2000, através da lógica de que o poder não estaria no dado individualmente, mas naquilo que se poderia construir a partir dele. Né? Seria da informação extraída a partir do dado coletado é que estaria realmente o poder, e não no dado individualmente. Isso fez com que a gente desse pouca importância ao dado individual coletado, que a gente desse pouco valor ao dado individual coletado e que nós não nos importássemos tanto com a grande quantidade de dados sobre nós que estão sendo todo dia rastreados pelos sistemas. Esse debate ficou, portanto, um debate marginal, acontecendo nas academias, em alguns centros acadêmicos, não em todos, e muito ao largo das legislações, principalmente, no nosso caso, na legislação brasileira, já que na Europa essa discussão começa já mais aquecida logo nos anos 90, na década de 1990. A partir dessa perspectiva, os dados, então, seriam o novo petróleo, mas um novo petróleo que só teria o valor de petróleo quando tratado. Então, na verdade, o bem jurídico, econômico e relevante seria o resultado do tratamento e não o dado propriamente dito. Veja que a discussão, o dado é o novo petróleo, ou o dado seria o novo petróleo, não coloca a pessoa humana como relevante. Assim como a ideia de dados também não coloca a pessoa humana como elemento relevante. O dado individualmente considerado é então tratado como um bem em abundância sem valor individual. Eric Posner, na sua obra Mercados Radicais, coloca essa questão coloca uma luz sobre essa questão de maneira bastante interessante, dizendo, olha, como remunerar as pessoas por fornecerem os seus dados, se esses dados são considerados dados tão abundantes no mercado, valor econômico relevante. Se você não quer participar, eu pego do seu vizinho. Se você não topa ceder os seus dados, você não usufrui do benefício da navegação no meu site ou no meu aplicativo. Daí nós fomos nos despreocupando com a nossa privacidade, nós fomos nos desinteressando por esses dados coletados.
Todavia, num dado momento, essa economia de dados passa a buscar uma personalização do tratamento. É a experiência do usuário, o perfil comportamental, passa a ver, então, uma mudança na forma como os próprios agentes econômicos vão lidar com os dados pessoais. E aí começa a haver a compreensão até dos próprios agentes econômicos de que é possível compreender a personalidade dos usuários a partir dos dados que eles vão deixando para trás. A coleta desses dados passa a compor um quebra-cabeça que vai dizer para o sistema quem nós somos, o que pensamos, em quem votamos, no que gostamos, qual orientação sexual temos. E essas informações vão se tornando, talvez mais do que petróleo, né? Parafraseando a professora Ana Frazão, o plutônio. E esse petróleo hoje não são os dados, já que esses dados pessoais integram a nossa própria personalidade, esse petróleo de hoje somos todos nós. Nós somos essa mercadoria de alto valor. Nessa perspectiva, sai de campo a privacidade e tem entrado o rastreamento. Tem saído a autodeterminação e tem entrado a manipulação. Então, eu quero propor nesse painel que nós repensemos isso, porque até para enfrentar situações pandêmicas de interesse de saúde pública, eu preciso ter a compreensão do devido valor do dado pessoal. Para que eu possa ter de volta a privacidade, mitigando o excesso do rastreamento, para que eu possa ter de volta a minha autodeterminação, contendo os riscos da manipulação, eu preciso de uma lei forte, de uma cultura forte sobre proteção de dados, de um debate amplo e profundo de todos os segmentos da sociedade. Mas, principalmente, que cada um de nós, como titular de dados, tenhamos a devida compreensão da importância disso. Então, eu quero deixar aqui uma provocação. Se informação é poder, e eu acho que ninguém nega isso, a quem estamos entregando o poder sobre nós mesmos? Porque se cada dado agregado gera uma informação sobre quem somos, quando não tratamos dos nossos dados, quando não cuidamos dos nossos dados, quando esses dados são entregues, são coletados livremente, sem qualquer tipo de cuidado ou restrição, nós estamos entregando um poder sobre nós mesmos. Deixamos de ter autodeterminação sobre a nossa vida e entregamos isso para alguém que não necessariamente sabemos quem é. Deixo essa provocação para que a doutora Estela possa, a partir dessa contextualização, então, trazer aí para nós o debate sobre o compartilhamento para fins de saúde pública e depois meu colega Walter Capanema possa trazer isso para dentro da nossa vida da advocacia, né, tão modificada pelo trabalho, pelo home office, né, do dia para a noite, todo mundo trabalhando nas suas próprias residências. E fico aqui à disposição para contribuir nesse painel sempre que se mostrar necessário. Devolvo a palavra ao Dr. Flávio, agradecendo aí os minutos que me foram dispensados e esperando aqui, ansioso, ouvir a doutora Estela e o Dr. Walter. Obrigado a todos. Doutor André, muito obrigado. Sua fala muito rica, contribuiu e muito nessa reflexão que o senhor nos traz. Me fez aqui pensar nessa questão da legislação realmente, que a imagem que às vezes se passa de uma legislação para entrar em vigor é de que ela tem que estar pronta. E esse raciocínio pedagógico que o senhor montou de que há necessidade dessa maturação para que, a partir da prática dela, nós possamos ter aí um olhar mais rico à ciência dessa experiência. Como professor, que eu sou aposentado, eu sempre pensei dessa mesma forma. Muito obrigado. A próxima a falar é a nossa convidada, a doutora Estela Aranha, que é advogada, presidente da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB do Rio. Seja bem-vinda, doutora Estela, muito obrigado. Obrigada, doutor Flávio, obrigada à OAB por esse evento maravilhoso, em nome do nosso presidente, doutor Felipe Santa Cruz. Também muita alegria compartilhar a mesa com o doutor André e com o doutor Walter, nesse evento tão grandioso e online, né, que nós estamos tendo. E eu fiquei responsável por falar um pouco sobre a proteção de dados na área da saúde nos tempos da pandemia.
cada vez mais a gente tem um uso intenso, né, dos dados na área da saúde. E a pandemia mostrou que, enquanto não há uma resposta da medicina na cura, na prevenção da doença por meio de vacina, restaram mecanismos de prevenção que vêm da vigilância sanitária, que são muito mais eficientes com o uso da ciência de dados. Todos os países que foram bem-sucedidos nesse controle da doença foram os que melhores fizeram o rastreamento do contato, mais esse teste em massa. E esses mecanismos foram largamente apoiados pelo uso de ciência de dados e inteligência artificial. E, ao mesmo tempo que essa saída médica em si, ao mesmo tempo que esse uso na vigilância sanitária, na saúde pública, também se apoia na ciência de dados, a saída médica também usa largamente a ciência de dados e a inteligência artificial, tanto nas pesquisas de conhecimento da doença, como na busca de vacina ou de tratamentos eficazes. Então, a gente vê o uso de dados pessoais cada vez mais essencial no desenvolvimento da ciência, da medicina e na contenção da pandemia. E é o que a gente chama de data for good, né? Que não necessariamente o André colocou aqui uma crítica ao uso de dados, mas também a gente tem um uso bom dos dados para o desenvolvimento da economia, da sociedade e da medicina, e inclusive, da preservação da própria vida. Então, deixando claro a importância do uso de dados nesse momento tão grave de pandemia, e como será para o futuro também na medicina e no estudo de doenças e no tratamento de doenças. Então, é fundamental esse uso de dados. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa também ter atenção como é feito essa coleta e esse uso de dados para que eles também não violem outro direito fundamental, que é o direito à privacidade e à proteção de dados. E também é necessário a gente ter uma atenção especial para que, em períodos excepcionais, que eventualmente alguma dessas salvaguardas sejam baixadas por conta de um combate rápido a uma situação de crise sanitária emergencial, não sejam criadas tecnopolíticas de exceção que permaneçam após o retorno à normalidade e que fiquem vigentes. Até porque a história dos estudos de vigilância tem uma premissa comum de que toda vez que é instituído um regime e um mecanismo novo de vigilância para atender um evento, uma questão específica, esse uso nunca é abandonado depois, né? A gente tem aqui, por exemplo, um exemplo mais simples, que é a parceria da TIM com a Prefeitura do Rio de Janeiro, que foi estabelecida na época de Olimpíadas, para monitorar o deslocamento e a concentração de pessoas, por meio de mapas de calor. E logo no início da pandemia, o mesmo convênio foi retomado e foi usado para outro tipo de monitoramento, que foi das medidas impostas pela quarentena. Neste caso, é claro, a gente está falando de uso de dados agregados, que não violam a privacidade, que não são dados individuais, mas a gente só quer mostrar que esse uso de tecnologia, sempre que uma vez é instituído, em especial em governos e poder público, sempre se vai se recorrer a esses mecanismos, e por isso é muito importante a gente ter muita atenção quando eles são instituídos. Com o surgimento da pandemia, diversos países começaram a usar novos mecanismos e tecnologias de rastreamento de contato. Na Ásia, por exemplo, que é onde a pandemia surgiu, a gente tem um exemplo da China, que já aproveitou toda uma estrutura que ela já tem de vigilância e controle intenso de dados, que usa por meio de ferramentas já existentes, como, por exemplo, o aplicativo WeChat, que eles já têm, ou outros usos eles têm, um uso intenso de monitoramento, tanto da internet como fora da internet, por meio de câmeras de vigilância com reconhecimento facial e outras maneiras de controle de dados da população, seja quando elas estão online, quando estão offline. E essa tecnologia está sendo usada, obviamente, na contenção da pandemia, e foi bem sucedido, e também agora na reabertura. E agora na reabertura a gente vê o que eles chamam de passaportes de imunidade, que é, na verdade, por meio de aplicativos, você faz esse controle sanitário, e você pode entrar ou não em locais como loja, restaurantes, etc., se você mostra que você está verde nesse passaporte de imunidade, né? E é muito interessante que você usa um rastreamento total do deslocamento, inclusive com geolocalização, que na verdade mostra todo o trajeto, tudo o que você faz da vida. Esse é um controle mais invasivo, também foi usado na Rússia, mas também tiveram outros tipos de mecanismos e controles. Por exemplo, a Coreia do Sul, apesar de ser um país com tradição democrática, também usou
algumas tecnologias mais invasivas, porque também usou a geolocalização para fazer esse controle da localização do deslocamento dos contaminados e de rastreamento de contatos, inclusive publicou mapas de localização dos contaminados e também mapas de cadeia de contágio absolutamente detalhadas, que por mais que não expunham o nome e o endereço da pessoa, colocavam tantos dados que era possível a identificação da pessoa. E isso é muito grave, porque quando você se fala de doença, você pode ter algumas questões, por exemplo, de estigmatização e alguns outros problemas. Então, tem que ter muita atenção. Por outro lado, assim, Singapura, por exemplo, adotou um outro aplicativo, que é o Trace Together, que inclusive é um aplicativo de código aberto, fizeram, enfim, um trabalho bem diferente, adotou o conceito de Privacy by Design, e ofereceu, inclusive, o aplicativo para ser usado no resto do mundo. Tem algumas críticas, porque ela dizia que usava dados anonimizados e alguns quem tentou, né, trabalhar com isso viu que realmente dava para você reidentificar, então não era tão anonimizado assim, mas dentro do que estava na Ásia era a iniciativa mais interessante do ponto de vista de privacidade e que possibilitava absolutamente o controle da pandemia e usar essa ferramenta para a saúde pública. Mas, enfim, esse aplicativo acabou também não tendo grande adesão da população, que isso é uma questão super importante, né? Como a gente fala na Europa, por exemplo, que tem uma cultura de proteção de dados e tem a GDPR, que é o regulamento deles de proteção de dados, ela trouxe um cenário diferente. Mas esse cenário diferente, com maior controle nesse uso de dados, não foi de modo algum empecilho para a execução dessas políticas públicas de combate à pandemia. E é muito importante ressaltar, até pela fala do André, quando ele traz a importância da LGPD, que a relevância dessas leis de proteção de dados na Europa, por exemplo, trouxe uma segurança jurídica, tanto para as autoridades, como para os gestores, como essas políticas públicas poderiam ser aplicadas nesse momento de crise sanitária, né? O European Data Protection Board, que é o órgão europeu que vai aconselhar os países, que cria os guidelines, as diretrizes para os países aplicarem em relação à sua legislação nacional, às suas autoridades nacionais, por exemplo, publicou um guideline que orientava as autoridades nacionais de proteção de dados, bem como os governos locais e as autoridades de saúde, evidenciando como deveria ser esse processo de uso de dados, mas, ao mesmo tempo, representando uma proteção de dados e a privacidade, como a necessidade de consentimento, o princípio de minimização dos dados, o que a gente chama de privacy by design, que é você construir essa ferramenta aí online a partir de princípios da privacidade desde a sua concepção. Autoridades de proteção de dados também de diversos países constituíram os seus parâmetros e seus guias para garantir esse fair use desses dados pessoais, né, o uso justo disso. A CEO da Inglaterra também contribuiu e trouxe também para a autoridade inglesa, que a CEO é a autoridade inglesa, trouxe para as autoridades inglesas como parâmetros de uso. Mas, ao mesmo tempo que também esses países da Europa tiveram toda essa preocupação, guidelines e instruíram, também tiveram algumas questões preocupantes, como, por exemplo, na Inglaterra, que tem a ICO, que é uma autoridade constituída super respeitada e antiga, que fez ótimos guias de uso, mas, ao mesmo tempo, o governo inglês, por exemplo, contratou a Palantir, que é uma empresa de mineração de dados e de machine learning, inteligência artificial, super polêmica, justamente porque ela cria mecanismos de vigilância. Ela é uma empresa dos Estados Unidos, inclusive ela é bem famosa pela criação de mecanismos de inteligência artificial que fazem uso preditivo de cometimento de crime, e tem bastante críticas, porque, enfim, esses sistemas têm bias, vieses, né, que problemáticos, racistas, ou mesmo de gênero, e, enfim, é uma empresa bastante polêmica no mundo da vigilância, de controle, e ela foi contratada para tratar de todos os dados de saúde pública, do sistema de saúde pública da Inglaterra. Israel, por exemplo, quando começou a pandemia, colocou o Shinbet, que é o órgão de vigilância de terrorismo, para cuidar do coronavírus, e só parou esses mecanismos quando o parlamento vetou. Enfim, também a gente teve outra questão, que foram os gigantes da tecnologia, que tiveram uma iniciativa inédita de união, que a Google e a Apple apresentaram uma solução que possibilitava o desenvolvimento de aplicativos de rastreamento de contatos para os governos. Era um sistema que você tinha que ter um aplicativo do próprio governo que se
linkava nisso, mas respeitava todos os parâmetros de privacidade, usando, por exemplo, como o André citou, o uso da tecnologia de Bluetooth, que você consegue localizar o contato, mas você não rastreia exatamente onde a pessoa está, e isso com alternância de identificadores, para você não saber exatamente quais os contatos que uma pessoa teve depois, inclusive até criando sombras nos bancos de dados, quando desse acesso aos governos a isso, para ter um processo de respeito à privacidade. E também nos Estados Unidos, vários estados americanos lançaram seus próprios aplicativos, alguns com maior respeito à privacidade, outros com menos respeito, mas também não houve uma grande adesão desses aplicativos, né? Tem várias justificativas para isso, mas assim, há uma tendência de se usar essa questão na saúde pública muito grande de aplicativos e acompanhamento das pessoas. No Brasil, nós tivemos algumas iniciativas que não chegaram a esse ponto desse rastreamento ainda de contato individualizado. Se falou muito que na abertura ia se procurar algo disso, não teve. Nós tivemos algumas iniciativas, como até o André colocou, por exemplo, da empresa Inloco, do Recife, que disponibilizou para os governos dados, mas apesar dela usar, quando ela rastreia os dados, sim, a geolocalização dentro dos aplicativos dela, ela disponibilizou para o governo somente dados cartográficos agregados, que eram nuvens de calor que permitiam esse monitoramento, mas é agregado e anônimo, e você não tinha esse acesso a esses dados que a companhia tinha, bem como as associações, algumas telefônicas, como eu comentei o caso da TIM no Rio de Janeiro, alguns em São Paulo também, ou a Associação Patronal das Teles também criou um mecanismo, inclusive tem um site disso, que disponibilizava esse acesso a dados por nuvens de calor, que eram dados genéricos por índice de deslocamento, né? E as Teles não usavam rastreamento no celular, mas o deslocamento via as Airbus, né, que são as estações rádio base, que quando você se desloca, ela mostra que um celular mudou de um celular para o outro. Então, muita gente em São Paulo falava, eu saí de casa e recebi uma mensagem, estão me rastreando, porque falava, fique em casa, etc. Mas a mensagem era somente era enviada para todos os celulares que mudavam de antena. Não necessariamente você estava com o seu celular acompanhando. Enfim, não tivemos nenhuma evidência de uso de dados pessoais não individualizados, mas também em todo esse processo faltou transparência, porque a gente não se conheceu esses instrumentos contratuais, a possibilidade de accountability. Então, isso é muito importante, porque para a adesão, né, da população a esses mecanismos, a questão da confiança de que seus dados estão sendo preservados é muito importante. Então, criou-se um clima de desconfiança. A princípio, nós vemos, né, sem necessidade, porque não se usava realmente, os dados eram agregados e eram anonimizados para ter acesso aos governos, mas que se tivesse transparência desses contratos, uma forma melhor de accountability, certamente também a gente teria uma reação mais amigável em relação a esse tipo de utilização desse tipo de tecnologia. Teve, inclusive, uma ação no TJ São Paulo, e o TJ concluiu que os dados eram anônimos e, portanto, que não se aplicavam às questões de privacidade. A outra tentativa de acesso de dados pessoais foi justamente a que a doutora André colocou no início da fala dele, que foi quando o IBGE fez uma medida provisória para o IBGE, que o IBGE pudesse ter acesso ao número de telefone de todos os brasileiros, fornecido por todas as companhias telefônicas brasileiras para fazer a pesquisa dele, e a pesquisa dele relacionada à Covid. Era uma medida, obviamente, exagerada, porque era uma pesquisa que contava com um número pequeno de pessoas, que é o PNAD, que é uma pesquisa que é uma amostragem pequena, que é por amostragem, não é uma pesquisa, não é um censo que você ouve toda a população, né? Uma pesquisa por amostragem, e ela queria, e é importante continuar sendo feita, mas não da forma genérica como foi solicitado aí na medida provisória e sem nenhuma, enfim, transparência, garantia, etc. Inclusive a própria OAB, que foi quem entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a 6387, e isso merece um parênteses pela sua importância para a área de proteção de dados, porque a gente teve, pela primeira vez, o reconhecimento da proteção de dados como direito fundamental e, especialmente, com proteção constitucional. É claro que a Corte decidiu em sede liminar, ainda, esse processo ainda não foi julgado, mas foi uma votação muito importante, porque foram 10 votos entre os 11 dos Supremos, né, dos ministros dos Supremos,
e esses votos trouxeram o princípio do direito à autodeterminação informativa como um direito autônomo ao direito da privacidade. Então, isso para a proteção de dados é muito importante, porque nós temos dois direitos distintos, que é o direito da privacidade, clássico, já conhecido, que a gente diz que é um direito negativo, que é o direito que o Estado não tem de interferir na sua esfera privada, de não, enfim, da inviolabilidade do seu lar, de você não, das suas comunicações não serem interceptadas. E a proteção de dados é diferente, porque é um direito que você tem garantindo que você pode ter uso dos dados, isso é possível, inclusive para ajudar na criação de políticas públicas, como política de saúde, para ajudar no desenvolvimento econômico, mas você não pode ultrapassar alguns limites que violam a privacidade das pessoas e a sua autodeterminação e a sua autonomia. Então, para isso, você tem que criar uma série de procedimentos a serem seguidos. Se você seguir esses procedimentos, esses dados podem ser usados. Então, essa decisão coroou esse direito à autodeterminação informativa na nossa legislação. Não são muitos... A Europa tem tradição de reconhecimento desse direito como direito autônomo, os outros países tratam mais de privacidade estrito sensu, não tem esse direito autônomo, isso foi muito importante. Nesse voto, aqui finalizando, ele foi ressaltado, ele se assemelhou muito a alguns documentos publicados, inclusive por algumas ONGs, como, por exemplo, o Data Privacy fez um relatório, Privacidade e Pandemia, recomendações para o uso legítimo de dados no combate à Covid, e outras, Dados Legais, que também é uma organização latino-americana, com várias recomendações, como se pode usar esses dados, e deve-se usar esses dados para o combate à pandemia, mas sem ferir ao direito de privacidade. E foi numa linha muito parecida com aqueles princípios que foram nesses votos todos do STF, que ainda não foram publicados, mas a gente pode assisti-los, ressaltados como colorários do direito à proteção de dados que estão na Constituição, enxergaram isso como um avanço que é do direito à privacidade na nossa Constituição. Então, para finalizar, eu vou falar um pouco do que são esses princípios, que são princípios que já foram reconhecidos, então, pelo nosso Supremo, e que, independentemente do início da vigência da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que urge, né, e que a gente clama para que seja agora em agosto, é muito importante a gente observar quando a gente trata de proteção de dados, e em especial se a gente está falando de assimetria de poder, que é o poder público, né, que tem uma assimetria de poder muito grande e um poder muito grande nesse uso e na coleta e nesse tratamento desses dados, que principalmente, quando se trata de fins de saúde, amparar cientificamente, né, a decisão de coletar, quais dados coletar e como se tratar isso, tem que ser separado cientificamente, com sua efetividade e eficiência demonstrada. A questão da finalidade, você tem que dizer, isso não tinha na medida provisória, você tem que definir previamente qual o objetivo quando você colhe uma informação. É muito importante, então, ter a finalidade destacada, o prazo do uso, né? Se a gente está usando para combater a pandemia, esses dados, ele tem que ser finalizado quando acabar a pandemia, então a coisa do ciclo de vida dos dados foi coroado aí nesses votos. O princípio também da necessidade, que é você ter... validar ou ter testes de proporcionalidade, que você tem que resguardar o alcance da finalidade estipulada inicialmente, mas, ao mesmo tempo, avaliar os riscos aos direitos das pessoas em relação ao uso disso e dizer o que vale a pena você coletar, se você não está usando medidas excessivas para conseguir determinado objetivo. E principalmente, para finalizar, que eu já coloquei a questão da transparência, a gente conhecer as medidas, entender e conferir total transparência, então, essa atividade de coleta e desses tratamentos. A questão de segurança de informação, que não é uma questão que nós temos numa cultura, e nem no poder público, nem no meio privado, e a gente precisa disso, de garantir que esses dados sejam preservados de vazamentos, de hacker, etc. E o que eu falei dos nossos contratos que nós tivemos aí nos outros governos, a questão da accountability, você poder auditar, você poder conhecer, enfim... tem que ter uma prestação de contas dessas ferramentas utilizadas, como foram utilizadas e se realmente foram respeitados esse framework, esses princípios aí, e principalmente o direito à proteção de dados e à privacidade. E para finalizar, é importante ressaltar que a privacidade ela não é privada.
ela pode ser um direito individual, mas ela não é privada, justamente porque a eficácia desses sistemas de controle e vigilância, de controle, dependem de usar esses dados, né? E a crença que a privacidade é uma coisa privada, ela é muito falha, porque a privacidade ela é pública como um bem coletivo. E aí eu vou usar as palavras da Shoshana Zuboff, que é uma autora super relevante e que discute a questão da vigilância, que é isso, né? A privacidade é um bem coletivo, lógica e moralmente inseparável dos valores da autonomia humana e da autodeterminação, das quais dependem da privacidade, sem a qual não é possível uma sociedade democrática. Então, sem a privacidade, a gente não consegue ter autonomia humana, a gente não consegue ter nossa dignidade humana, a gente não consegue garantir aqueles outros direitos de liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade política, e é impossível a construção da democracia, por isso que ela é tão central. Muito obrigada a todos aí. Muito obrigado, doutora Esther Aranha. Nós estamos aqui no painel 148, Privacidade e Compartilhamento de Dados em Tempo de Pandemia. A doutora Estela foi brilhante na sua colocação e em relação àquilo que ela nos menciona, dentro de tanta coisa positiva, a questão da privacidade, eu pensava aqui nesses tempos de governo de extrema-direita, o risco que representa não haver uma lei de proteção. Passamos então a palavra agora ao Dr. Walter Capanema, que é advogado, consultor e professor, coordenador geral e professor de pós-graduação em Direito Digital do IRBB, do Ministério Público do Rio, e diretor de Inovação e Ensino do SMART 3. Muito obrigado, Dr. Walter, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. É um grande prazer participar desse evento. Eu quero saudar aqui o nosso moderador, o Dr. Flávio, lá do Mato Grosso, uma terra muito querida. Quero saudar meus queridos amigos de comissão de proteção de dados, a doutora Estela, o doutor André, que gentilmente me convidou. Doutor André, muito obrigado pelo convite. E gostaria de trazer aqui para as senhoras e senhores uma visão da proteção de dados em relação à vida do advogado nessa pandemia. Eu preparei aqui para vocês um PowerPoint, eu vou compartilhar a tela, se Deus quiser vai dar certo. Vamos ver. Eu acho que deu certo. Deu certo. Então, eu quero conversar com vocês, com as senhoras e senhores, sobre a privacidade e compartilhamento de dados em tempo de pandemia. Mas falar em relação ao advogado. Falando sobre isso, eu quero começar, nessa minha introdução, falar que nós estamos vivendo, como todo mundo sabe, um tempo de coronavírus, eu não sei mais qual a versão do coronavírus que nós estamos já vivendo, se é modelo 3, versão 4.0, eu não sei. Mas eu sei que a gente está vivendo uma situação que essa situação ela demandou uma quarentena para se conter o avanço do vírus. Vivendo numa quarentena, passamos, então, a ter que usar resiliência. Passamos a ter resiliência. Passamos a ter que modificar os nossos comportamentos sociais, pessoais e, principalmente, profissionais. E quando a gente fala desses comportamentos profissionais na vida do advogado, eu vejo essa repercussão em duas situações muito interessantes. Eu vejo na situação de ter que trabalhar no home office, como eu coloquei aqui do lado esquerdo, no home office, né? Você vai usar a sua casa para trabalhar, de repente você não estava nem acostumado a isso, você trouxe, de repente, o computador do trabalho, ou então está improvisando um computador que você tinha em casa do seu filho. E outra situação muito importante, as audiências virtuais às audiências digitais. E veja, eu vou analisar rapidamente com as senhoras e os senhores justamente a questão do home office e da videoconferência com uma preocupação muito grande com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A preocupação com a proteção de dados, como muito bem falou o doutor André, como muito bem falou a doutora Estela, eles facilitaram muito a minha vida. Então, eu posso me deter mais nessas questões. Então, quando eu falo na questão do home office, eu penso aqui no seguinte, né? Nós passamos, então, a ter de trabalhar em casa com os nossos computadores. Nós, advogados, nós temos acesso a dados pessoais dos nossos clientes. Portanto, nós exercemos atividade de tratamento de dados pessoais, seja na qualidade de cumprindo o armazenamento desses dados, desses documentos pessoais, né, de dados como o CPF, o nome completo, Estado Civil, dados pessoais, até dados sigilosos, dados que digam respeito à intimidade do indivíduo, que nós, muitas vezes, utilizamos do processo.
Nós, a vida toda da advocacia, sempre lidamos com situações complexas, situações sensíveis, mas nunca tivemos um cuidado muito grande com a segurança da informação. Se nós estamos tratando dados pessoais, portanto, se nós estamos coletando, armazenando, eliminando, temos também que atender essa lei. E para se atender a LGPD, é preciso que o advogado ele comece a se preocupar com a segurança da informação. É algo que os advogados não têm a menor ideia. Então, é muito importante saber utilizar esses dados, saber proteger esses dados. E quando eu falo em utilizar a segurança da informação, eu falo em ter uma série de comportamentos seguros, corretos, cautelosos para proteger e resguardar esses dados. Mas para a gente poder entender quais são esses problemas, quais são essas situações de risco, eu preciso, em primeiro lugar, entender quais são os perigos. Então, para a gente poder, então, pensar em perigos, eu pensei aqui em alguns perigos e alguns problemas, ou então numa linguagem de LGPD mesmo, alguns riscos a esses dados pessoais, que podem ocorrer no contexto de um advogado que esteja em casa com seu escritório em home office. O primeiro deles é o seguinte: muitas vezes esse advogado ele vai dividir o computador com seu filho. Com um filho que, às vezes, sem saber, ele acaba baixando alguns programinhas piratas da internet e, com isso, colocando alguns joguinhos, esse computador vai estar comprometido. Esse computador vai estar com programas maliciosos. Programas maliciosos que nós chamamos na linguagem técnica de malware. E programas maliciosos os mais diversos, sejam programas que deixam o computador mais lento, programas que apagam os dados, programas que instalam outros vírus para utilizar o seu computador para fazer ataques. Então, você instala um programa que deixa o seu computador como, digamos assim, uma porta aberta para ser utilizado em outros ataques. Parece uma coisa de Hollywood, mas é uma realidade possível. Então, veja, esses programas de computador são muito mais comuns do que a gente possa imaginar. E uma questão que é interessante mencionar é que o Brasil, infelizmente, é um dos líderes mundiais em fraudes bancárias pela internet. Aqueles programinhas cavalos de Troia, que às vezes você clica sem saber no link e acaba instalando e executando o programa. Você clica e instala porque você não teve um conhecimento da segurança da informação. Prosseguindo aqui, eu acho muito importante também falar em outro risco, como a destruição de dados. A destruição de dados, ela surge em primeiro lugar, porque você deixou esse programa ser instalado. Já começa por aí. E se você deixou e perdeu os seus dados, muitas vezes esses dados vão ficar irrecuperáveis. Você não tem como mais recuperar esses dados, principalmente porque nós não temos no direito uma cultura de se fazer backup. Eu me lembro que a primeira vez eu ministrei uma aula de processo eletrônico para os meus colegas do OAB do Rio de Janeiro, isso em 2010, eu perguntei, alguém aqui fez backup? Alguém aqui faz backup? Eu me lembro que era um auditório de 400 pessoas. Só teve uma pessoa que levantou a mão por engano. Por engano. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas não têm a cultura de fazer backup. Backup é fundamental, mas fazer um backup seguro. Você não vai fazer o backup no seu computador, você vai fazer o backup no pendrive, no HD externo, você vai armazenar o backup no local que seja diferente do seu, onde você vai colocar o seu computador principal. Se você vai fazer na nuvem, que seja uma nuvem protegida, uma nuvem que, de certa forma, estabeleça um grau de segurança alto. E não é só esse problema. Pense que também você pode ter um programa que vai instalar um ransomware no seu computador. Eu até peço desculpas aqui ao meu moderador se eu estou usando expressões muito complicadas, mas são expressões que fazem parte da nossa vida tecnológica. Então, o que é esse ransomware? É o seguinte, você clica num programa que esse programa, ao invés de você perder os seus dados, ele deixa os seus dados todos embaralhados. É como se ele capturasse seus dados, ele sequestrasse seus dados. E ele vai só liberar esses dados se você pagar um resgate. E esse tipo de ataque não é uma coisa do outro mundo. Esse tipo de ataque cresceu brutalmente nos últimos 2 anos. Esse ano, então, cresceu de uma forma brutal, porque as pessoas estão trabalhando em casa, as pessoas não estão atualizando seus computadores. Muita gente não atualiza o Windows porque é chato, é demorado. Sim, é chato e demorado, mas é importante que você faça essa atualização. E mais ainda, cuidados com invasão de dispositivo e o hacking.
Uma coisa que a gente também tem que levar em consideração, para que a gente possa ter uma atividade de tratamento de dados muito consciente e segura, é a seguinte: não utilizar a mesma senha para tudo, não utilizar uma senha fácil. Muitas vezes o advogado está atuando numa situação que chama atenção, ele é foco, né, de um processo, uma situação complicada, ou um processo rumoroso. O que acontece? Ele pode ser, às vezes, objeto de uma investigação de um inimigo, de um ex-adverso, e muitas vezes esse inimigo vai procurar adivinhar a senha dessa pessoa. Como é que eu descubro essa senha? Como é que isso faz? Porque muitas vezes as pessoas utilizam senhas, a mesma senha para tudo, uma senha que seja parecida, que tenha a ver com a atividade dele. Então, se fosse uma senha do doutor Flávio, talvez seja alguma coisa do Mato Grosso. Será, doutor, que seja alguma coisa do Mato Grosso? Ele falou que não, mas espero que não. Então, alguma coisa nesse sentido. E uma outra coisa que eu acho importante é o seguinte: se o advogado ele está atuando no home office, portanto, fora de casa, ele precisa se reunir com seus clientes, precisa se reunir com outros colegas. Então, é muito importante ele se usar desses aplicativos, que tem muitos aplicativos por aí de reunião. E tem acontecido muito um fenômeno de Zoom bombing. O Zoom bombing, obviamente, a gente pensa no aplicativo Zoom de reunião, mas a gente pode usar esse mesmo conceito para vários outros aplicativos. O que é esse conceito? É alguém que invade uma reunião, alguém que não foi convidado para uma reunião, ele faz essa invasão para criar o caos. Coloca música alta, coloca, às vezes, filme pornográfico, começa a xingar as pessoas. Então, é importante que o advogado saiba utilizar essa reunião, saiba resguardar o sigilo desse contato com o seu cliente e com seus colegas. De que maneira? Sempre colocar uma senha nessa reunião, não divulgar a senha, de repente, na internet, numa página da internet, porque essa senha pode ser descoberta. Então, ter muito cuidado. E veja, o pior nem é isso. Para mim, a pior coisa que pode acontecer em termos de risco é o vazamento dos dados. Esse vazamento dos dados, senhores, é a pior coisa que pode acontecer. Porque imagine os dados do seu escritório sendo expostos na internet, os dados pessoais dos seus clientes, as folhas de pagamento, as fotos relativas a um processo de divórcio, um processo de família, que normalmente são questões rumorosas. Veja, eu não falei apenas de questões de dados pessoais, também estou falando de questão de privacidade e intimidade, que tem tudo a ver com isso. Então, perceba o quanto desses riscos nós temos aqui e o quanto nós precisamos observar. Passo agora para a segunda parte das audiências virtuais. Mas, para falar de audiência virtual, eu preciso aqui falar da nossa lei do processo eletrônico. Veja que a lei do processo eletrônico é uma lei de 2006, e a gente só foi começar a ter processo eletrônico em 2008, na Paraíba. O Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba decolou, foi muito mais à frente do que os outros tribunais do país, avançando no processo eletrônico. Inclusive, fazendo aqui uma justa homenagem à Paraíba, parece que o primeiro tribunal a ter um encarregado foi a Paraíba. Então, está aqui uma homenagem aqui aos colegas da Paraíba, segundo Santa Catarina. Então, olha só a situação. O processo eletrônico, quando ele foi criado, ele pensou o seguinte: que basicamente a gente vai utilizar digitalmente petição, recurso, intimação, comunicação, né? Mas ele não chegou a pensar explicitamente, expressamente em audiência virtual. A questão da audiência virtual ela só foi sendo normatizada no CPC, na questão de mediação, ou então na lei do juizado especial com alteração desse ano, com o projeto de lei do saudoso professor Luiz Flávio Gomes. Mas a questão da pandemia fez a gente ter de utilizar os sistemas de audiência virtual, que na realidade são os grandes sistemas de reunião. Como as plataformas de processo eletrônico não suportam audiência virtual, nós tivemos que terceirizar. E para terceirizar, nós tivemos que utilizar programas de terceiros, principalmente o Microsoft Teams e o Cisco Webex. Né? Alguns tribunais, como o TJ do Rio de Janeiro, utilizam os dois. Outros estados, a Bahia, acho que a Bahia tem um recurso específico, a doutora Tamires, minha amiga querida, sempre me reporta isso. Mas o que eu acho importante falar aqui, num contexto de proteção de dados pessoais, é o seguinte: para a gente ter que utilizar esse sistema, nós advogados, nossos clientes, nós precisamos fazer um cadastro. Nesse cadastro, nós já estamos passando nossos dados pessoais para empresas. Veja, é como se parte do processo fosse terceirizada para uma empresa.
e essa empresa tivesse acesso aos nossos dados pessoais. O que eu pergunto aqui, será que os tribunais, será que o CNJ, quando adotou o Webex, o CNJ e os tribunais fizeram uma fiscalização desses sistemas? Porque só há uma efetiva fiscalização do sistema se os tribunais conseguem olhar o código-fonte do sistema. O código-fonte do sistema é a receita do bolo, é como o sistema funciona, são seus algoritmos, como ele trabalha. E muitas vezes as empresas vão se negar a conceder esse acesso, dizendo que elas querem resguardar o segredo industrial e comercial desses aplicativos e desses serviços. Portanto, nós estamos diante de verdadeiras caixas pretas. Nós não sabemos efetivamente o que isso aqui faz. Nós não sabemos o que esses sistemas fazem. O que eu acho importante falar aqui, veja que a lei do processo eletrônico, ela estabelece, no seu artigo 14, olha que interessante, que os tribunais, ao utilizar o seu sistema de processo eletrônico, eles devem buscar preferencialmente, não obrigatoriamente, preferencialmente, programas de código aberto. Programas de código aberto são aqueles programas em que o código-fonte, né, os algoritmos, eles são fiscalizáveis, eles podem ser olhados. Obviamente, vai exigir que alguém tenha uma expertise de entender aquele código todo. Mas o código-fonte, ele garante a maior transparência, o que é especialmente importante se nós estamos diante de um regime de tratamento de dados num contexto público. Por isso que eu acho interessante nós pensarmos, além desses aplicativos, em algumas ferramentas públicas, como o JIT-SIMIT. O JIT-SIMIT, embora ele seja também estrangeiro, ele é livre, ele é aberto, gratuito, e ele pode ser implantado em servidores do próprio tribunal. O tribunal pode pegar esse programa, colocar no seu servidor e ele mesmo utilizar. E o que eu acho importante quando a gente fala da questão da reunião virtual, da audiência virtual, é que ela deve ser o mais simples, o mais user-friendly possível para o nosso usuário. Afinal de contas, se nós temos muita demanda de audiência, como por exemplo no juizado especial, nós precisamos atender aqui o critério da simplicidade. A simplicidade não deve ser apenas do processo. A simplicidade deve ser das ferramentas utilizadas para se ter acesso àquele processo, para se ter a efetiva entrega da prestação jurisdicional. E aí uma questão que eu acho muito interessante de comentar é a seguinte, que muitas vezes quando nós temos essas audiências ou as sessões de tribunais realizadas por esses aplicativos de reunião, o que acontece é que há uma gravação da audiência que é armazenada na nuvem. E às vezes não é na mesma nuvem da empresa, às vezes é numa outra nuvem. Então nós temos aqui, na linguagem de tratamento de dados pessoais, nós temos a captação, nós temos aqui o compartilhamento. E quanto mais você compartilha, mais há um risco de vazamento. O risco aumenta. Imagine uma audiência que diga a respeito de família, questões de família, que essa audiência ela é gravada e colocada na nuvem, essa nuvem fica aberta e qualquer um utiliza. Uma coisa que é importante falar é o seguinte, senhoras e senhores, deixo como alerta. Você sabendo utilizar as palavras-chave no Google, é possível se ter acesso a processos que estão em segredo de justiça, mas os tribunais esqueceram de colocar na restrição. Sabia disso? Então, é possível que esse mesmo problema chegue também para essas gravações. E a questão fica um pouco mais complicada, porque é o seguinte, se nós estamos utilizando aplicativos de empresas estrangeiras, principalmente americanas, essas empresas, elas mesmo sediadas no Brasil, mesmo elas tendo uma filial no Brasil, servidores no Brasil, elas são empresas americanas, portanto, elas estão submetidas a algumas leis americanas, como o Cloud Act e a FISA. Portanto, pode acontecer o seguinte, os dados de um processo brasileiro são armazenados num servidor brasileiro, de uma empresa americana, servidores no Brasil. E o governo americano pode requisitar o acesso a esses documentos. Muitas vezes sem que o judiciário saiba. Então, isso é um risco muito grande. E eu vejo essas normas aqui como normas que enfraquecem a proteção da LGPD. E veja, uma outra coisa importante, a gente deve sempre saber conciliar a publicidade, né, que é a regra do processo, com a privacidade e intimidade. O processo eletrônico tornou o processo muito mais público, e essa excessiva publicidade poderia prejudicar as partes. E eu vejo que a audiência virtual, por ser também pública, ela pode também prejudicar as partes. Como é que você vai conciliar a necessidade da fiscalização pública por meio de uma audiência pública com a proteção, a intimidade e a privacidade?
Numa audiência em segredo de justiça, é mais fácil de você fazer isso. Mas numa audiência pública, como é que fica isso? Uma outra questão que eu gostaria de comentar, eu já estou caminhando para o meu final, eu não quero cansá-los, é falar da fiscalização da testemunha. Veja, na audiência virtual, é interessante comentar que alguns juízes estão exigindo que a testemunha, antes do seu depoimento, ela pegue sua câmera e rastreie, e passe, e exiba o local onde ela está. Ou seja, é uma ordem judicial. Um minutinho, então. Então, eu vejo que isso é um perigo muito grande à privacidade e à intimidade. Então, nas considerações finais, não quero, cumprindo aqui o prometido com o meu moderador, doutor Flávio, é o seguinte: nós precisamos de paciência, fé, virtudes, amizade. Esse tempo aqui é um tempo muito difícil, mas a gente só vai conseguir agir em conjunto, trocando experiências. E eu fico muito feliz de ver uma comissão tão atuante, como a Comissão de Proteção de Dados, presidida pela doutora Estela. Eu sou coordenador de prerrogativas também do processo eletrônico dos advogados. Eu acho muito importante a gente poder trabalhar, ajudar a advocacia nesse sentido. Eu vejo que, por mais difícil que seja a situação, nós podemos vencê-la. Deixa aqui meu canal do YouTube para quem quiser baixar alguma coisa, para quem quiser ver alguns vídeos, né, fazer uma amizade. E deixa aqui também o QR Code na minha apresentação, para quem quiser baixar, quem quiser depois reler. E eu quero aqui agradecer aos meus colegas, agradecer aqui ao meu moderador e pedir desculpas pelo adiantado da hora. Eu quero agradecer aqui, muito obrigado. E devolvo a palavra para o meu moderador. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Walter. Estamos findando o painel 148, privacidade e compartilhamento de dados em tempo de pandemia. Nossa gratidão eterna ao AB Nacional, à ESA Nacional. A OAB Mato Grosso se sente honrada em participar desse belo painel. Muito obrigado. Devolvemos a palavra aí para a Fernanda. Um abraço, doutor Walter. Um abraço, doutor André, doutora Estela. Até uma próxima oportunidade.